Olá, eu sou o professor José Carlos de Oliveira e na aula de hoje nós vamos estudar o tema prestação de serviços públicos por concessão ou parcerias público-privadas. Nós vamos fazer um recorte do artigo 175 da Constituição e vamos estudar esses dois institutos, ou seja, a prestação de serviços públicos pelo concessionário e a prestação dos serviços públicos por parceria público-privada. Vejam, nós temos uma regra geral, que é a Lei 8987 de 95, que é a chamada Lei das Concessões de Serviços Públicos. Como já falamos em uma outra aula, esta lei se aplica, em parte, para a municipalidade, quando ela presta esses serviços diretamente. Mas esta lei aplica-se integralmente para as empresas privadas que prestam esses serviços públicos, seja no regime de concessão, ou seja, no regime de parcerias público-privadas. É bem verdade que, quando falamos nas parcerias público-privadas, ela tem um recorte bastante específico que nós vamos ver ainda hoje. Bem, para os dois modelos, né, de prestação de serviços por empresas privadas, elas devem observar necessariamente a definição de serviço adequado. Ou seja, o que é serviço adequado? É todo aquele serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade tarifária. Tá bom, mas o que significa isso, né? O que significa cada um desses verbos? Bem, primeiro, nós temos que dizer o seguinte, que a regularidade e a continuidade, em alguns países, é tratado como sinônimo, mas nós temos esses dois, regularidade e continuidade, né? Esses dois princípios. A regularidade significa que aquele serviço está à disposição a qualquer momento, ou seja, no momento que a gente abre a torneira da água, né, a água tem que estar ali disponível e de qualidade. Portanto, nós falamos de continuidade, princípio da continuidade. E a regularidade são aqueles serviços que são ofertados com uma certa regularidade. Quais são esses serviços? Né? O transporte coletivo urbano, por exemplo, a cada tantos minutos o ônibus passa nesse ponto. Portanto, é um serviço que tem regularidade. E continuidade é aquele serviço que, a qualquer momento que ligamos o botão de energia elétrica, a luz acende. Que utilizamos o telefone, tem linha para discar, ele funciona, né? No momento em que abrimos a torneira, tem água. Então, este é o princípio da continuidade. E o princípio da eficiência significa que aquele serviço prestado é dotado de todas as características inerentes ao resultado pelo qual ele é colocado no mercado. Não é? E a segurança significa que esse serviço ele não vai causar dano ao usuário. Então, por exemplo, quando nós falamos da água tratada, né? O município que você mora trata adequadamente a água que chega na sua casa, não é? Você pode beber esta água com segurança, né? Porque ela está livre de contaminantes. Então, esse é o princípio da segurança dentro do serviço adequado. E a atualidade significa a modernidade das técnicas, ou seja, dos equipamentos, das instalações, né? Da sua conservação, da sua melhoria e da sua expansão. E quando nós falamos também, dentro do serviço adequado, da cortesia na sua prestação, significa que a administração dessas empresas privadas que prestam esses serviços tem que ter um canal de atendimento do usuário, né? Ou seja, o usuário precisa ter a quem recorrer, precisa ter um canal para falar com a empresa que presta aqueles serviços. E a modicidade tarifária significa que o valor que estamos pagando pelo uso daquele serviço é um valor compatível com a qualidade e com os nossos recursos financeiros. Ou seja, nós temos, né, recursos financeiros suficientes para pagar essa tarifa? Muitas pessoas não têm. É por isso mesmo que a lei estabelece uma série de mecanismos, né, para auxiliar essa população de baixa renda quanto à modicidade tarifária. E nós temos, nesse curso, vários vídeos, inclusive, falando da modicidade tarifária e de políticas voltadas para a população de baixa renda.
Outra questão também que se aplica, não é, para as empresas privadas prestadoras de serviços públicos é a respeito da interrupção do fornecimento desses serviços. Na própria lei ainda, né, 8987 de 95, no artigo 7º, ele traz, não é, os direitos dos usuários. Nós, usuários de serviços públicos, temos direitos. Não é? O primeiro deles é receber o serviço adequado. Além de ser o nosso direito, é a obrigação da empresa, não é? E além de receber o serviço adequado, nós temos todos aqueles outros direitos elencados no Código de Defesa do Consumidor. Bem, esta lei 8987, ela tem um artigo 23 que traz um rol bastante extenso das chamadas cláusulas essenciais do contrato. Sim, do contrato. Por quê? Porque quando a municipalidade outorga a execução desses serviços, água, saneamento, drenagem, limpeza pública e resíduos para uma empresa privada, não é? Ela faz através de um processo licitatório, ou seja, todas as empresas que atuam naquele ramo, nesse segmento, podem participar, e aí o município, no edital, não é, ele tem as regras que vai possibilitar a escolha da melhor empresa para prestar esses serviços. E quando essa empresa é a vencedora, tem um contrato, não é? E nesse contrato tem regras. E dentre essas regras, tem cláusulas que são obrigatórias, dentre elas, essa do artigo 23, não é? Que diz, por exemplo, que no contrato de concessão ou de parceria público-privada deve existir, né, os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Nós vamos ter uma aula só para falar de indicadores, né? Os procedimentos para correção dos valores da tarifa, né, revisão e reajuste. Por quê? Porque a empresa precisa de sustentabilidade, tal qual o município, como eu falei na aula passada, né? Tal qual o município, a empresa privada também precisa ter sustentabilidade, ou seja, ela precisa receber valores através das tarifas que sejam suficientes para amortizar todo aquele investimento que ela fez na melhoria desses serviços de saneamento básico e, claro, retirar desses valores também a expansão, a melhoria do sistema e os lucros que a empresa espera desse negócio. Não é? Bem, é importante falar também que quando o município outorga esses serviços para uma empresa privada, todos aqueles bens utilizados na prestação desses serviços retornam para o poder público municipal no final do contrato de concessão. É o que se chama de bens reversíveis. Ou seja, todos aqueles investimentos para melhoria, ampliação do sistema de saneamento básico na cidade, ele vai um dia voltar para o município. E que dia vai ser esse? No final do contrato de concessão. Ou seja, no término do contrato de concessão ou de parceria público-privada, esses bens, toda a infraestrutura necessária, né, para prestar o serviço de água, saneamento, resíduos, drenagem, volta para o município atualizados. Ainda na Lei 8987, né, que se aplica, mais uma vez, para as empresas privadas, concessões ou parcerias público-privadas. Né? Incumbe ao poder concedente, ou seja, à municipalidade, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Aí vocês poderiam perguntar, mas quem é que vai fiscalizar a prestação desses serviços quando ele é prestado por uma empresa privada? Quem fiscaliza é a agência reguladora. São as chamadas agências reguladoras. Não é? São autarquias que têm a prerrogativa legal de analisar os termos do contrato, avaliar se a empresa está cumprindo os termos contratuais e, eventualmente, se não estiverem cumprindo, se as empresas não estiverem cumprindo os termos contratuais, né, com metas de investimento, de qualidade, de expansão, do mais, né, a agência reguladora poderá impor penalidades para essa empresa. E aqui ainda, né, falando das concessões de serviços públicos, nós temos a política tarifária, mais uma vez. Né? Queria falar, de novo, a respeito da sustentabilidade. Por quê?
Porque as empresas privadas, na concessão ou nas parcerias público-privadas, precisam ter o retorno do capital ou o retorno do lucro, né? Ou a taxa de retorno daquilo que eles esperavam obter quando assinaram o contrato. E claro, como são contratos de longa duração, 30, 35 anos, não é? Muita coisa acontece nesse período. Muda-se prefeito, mudam-se as situações, a situação econômica, a situação de saúde pública, ambiental, de escassez hídrica, enfim, o panorama muda anualmente, ou menos, né? Mas imagine, né? Um contrato que tem uma duração de 30, 35 anos. O retorno econômico que a empresa espera precisa ser mantido durante todo esse prazo. Não é? É por isso que nós temos alguns mecanismos chamados de equilíbrio econômico-financeiro. O que significa isso? Significa que sempre que existir, não é? Um fato, uma situação que venha desestabilizar essa relação econômica, ou seja, que venha tornar o serviço mais caro, esta diferença precisa ser compartilhada com os usuários. Mas quem é que vai cuidar desse nosso direito, não é? Desse equilíbrio econômico contratual da empresa e o nosso direito de uma modicidade tarifária? A agência reguladora. Por isso que é tão importante, não é, conhecer as funções da agência reguladora. E, mais uma vez, nós temos um módulo que trata somente desse tema, de tão importante que ele é. Mais uma questão. Quando a agência reguladora avalia que o serviço não está sendo prestado adequadamente, não é? Ou que as metas não estão sendo cumpridas, a agência reguladora tem procedimentos para corrigir isso. E esses procedimentos, não é chamado de procedimento sancionatório. E aí pode chegar até uma situação de decretação da caducidade, onde a concessionária perde o direito de continuar com aquele contrato por infringência de normas contratuais. E aqui vamos deixar as concessões e vamos passar para as parcerias público-privadas. Lá nas concessões, que terminamos na página anterior, não é? O concessionário atua por sua conta e risco. Obviamente, nós estamos falando por conta e risco, riscos do negócio, não é? Porque lá nas concessões, mesmo quando existir algum risco, né, de caso fortuito, força maior, não é, pode ser discutida com o poder público a estabilização ou o equilíbrio econômico em determinadas situações, não é? Que não é o caso de falarmos disso aqui. Mas, nas parcerias público-privadas, tem uma diferença significativa do modelo de concessões. Não é? Aqui nas parcerias público-privadas, o diferencial é que o parceiro público-privado, eu falo parceiro público-privado, porque a partir da assinatura do contrato, eles obrigatoriamente constituem uma empresa, sociedade de propósito específico, onde participa o poder público e a empresa privada como partes de uma sociedade. Né? Então, nós falamos sociedade de propósito específico, onde participa poder público e empresa privada. Os dois sócios de uma empresa, né, que tem uma única finalidade, que é a prestação desses serviços. Bem, nesta parceria público-privada, nós temos uma vantagem, digamos assim, em relação à concessão comum, que nós acabamos de ver. Qual que é a diferença que eu entendo relevante? É que nas parcerias público-privada, os riscos são compartilhados entre o poder público e o concessionário. Né? Todos os riscos, ou somente aqueles riscos previstos contratualmente. É bem verdade que agora, com a nova lei de licitações e contratos, né, ela estabelece um mecanismo, né, de previsão de riscos nos contratos. Né? Então, muitos contratos ainda não têm essa previsão de riscos contratualmente definidas, mas, independente disso, nós temos o compartilhamento de riscos entre o parceiro público e o privado para solucionar, digamos assim, alguns problemas que ocorrem durante o trâmite, o tempo desse contrato. Bem, quando nós falamos em parcerias público-privadas, elas
ela também, né, da Lei 11.079, ela é também uma concessão, né? Qual que é a diferença daquela concessão da Lei 8.987 e da parceria público-privada? As duas são concessões, e mesmo a parceria público-privada utiliza a Lei 8.987, que eu acabei de falar com vocês. Não sei se vocês estão acompanhando bem, mas, mais uma vez, para deixar mais claro, a Lei 8.987 rege as concessões de serviços públicos. E as parcerias público-privadas têm uma lei específica, a 11.079, mas aplica-se subsidiariamente, ou seja, para completar a Lei 8.987. Então, além daquilo que está escrito na Lei 11.079, aplica-se também, no que couber, a Lei 8.987. E aqui, nas parcerias público-privadas, elas são identificadas como dois tipos de concessão. Uma chamada concessão patrocinada, que é a mais usual, utilizada nas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, em saneamento básico, energia elétrica, telecomunicações. Essa concessão patrocinada tem esse próprio nome, porque, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, existe uma contraprestação pecuniária por parte do poder público, ou seja, do parceiro público para o parceiro privado. Nós temos também o outro modelo de concessão, PPP, chamada concessão administrativa. E essa concessão administrativa, ela não tem recursos tarifários, não é? Não se paga tarifa nessa concessão administrativa. Por quê? Porque ela é um contrato de concessão administrativo que visa a prestação de serviços para a administração pública, né, direta ou indiretamente. Em que situações que nós vamos encontrar a concessão administrativa? Na construção de um hospital, de iluminação pública, né, do sistema prisional. Mas, mesmo no caso de iluminação pública, embora nós não pagamos uma tarifa, não é, para a prestação do serviço de iluminação pública, nós pagamos para o município como uma contribuição de iluminação pública que vem na nossa conta de energia elétrica, não é? Enfim, mas nós podíamos resumir, para não ficar muito complicado, que a concessão administrativa pode ser utilizada, por exemplo, na remoção, no recolhimento e destinação final do lixo, dos resíduos sólidos, é um exemplo, né? Construção de um hospital, né? Sistema prisional, são os exemplos mais usuais dessa modalidade de concessão, parceria público-privada administrativa. Bem, como eu disse anteriormente, nas PPPs, nós temos todas as cláusulas que estão lá no artigo 23, que eu comentei com vocês há pouco, né? Além disso, né, nas PPPs, as cláusulas contratuais devem contemplar também, além do prazo de vigência do contrato, obviamente, a repartição dos riscos, não é? A avaliação de desempenho. Enfim, são exigências que a municipalidade deve colocar no contrato, no edital e no contrato, para que esta empresa, parceria público-privada, né, uma sociedade de propósito específico, cumpra efetivamente as suas obrigações e não vá parar no judiciário por falta, né, de regras explícitas e claras nos termos contratuais. Também, nas parcerias público-privadas, nós temos a reversão dos bens, ou seja, todos os bens utilizados na prestação dos serviços retornam para o poder público, né, como bens públicos. Claro, vamos imaginar que determinado investimento ainda não foi amortizado pelo pagamento das tarifas. E aí, a municipalidade tem que ter o mecanismo, né, de compensação para isso. Bem, eu coloquei aqui em destaque um material muito interessante para quem tiver interesse de pesquisar, de entender mais profundamente, que é o referencial para o controle externo de concessões e parcerias público-privadas, publicado pelo Tribunal de Contas da União, né, cujo link está na bibliografia. E aí, nesse referencial, nós temos análises, né, por exemplo, da dimensão estratégica, econômica, comercial, financeira, gerencial desses projetos, né? E além
disso, esse referencial trata com bastante profundidade a maturidade dos estudos e dos projetos. Não é? Para que isso? Para que a municipalidade possa fazer uma escolha consciente e informada de tudo aquilo, né, que será necessário observar na construção de um contrato, de um edital e de um contrato de parceria público-privada. Aqui, mais uma vez, a bibliografia para vocês aprofundarem um pouco os estudos. E meu muito obrigado e até nosso próximo encontro.